sou o professor Adriano Ferreira e vou conversar com vocês na aula de hoje de língua portuguesa sobre a comunicação. Gosto muito de fazer a etimologia das palavras. Étimo significa raiz, radical ou simplesmente origem. Logia vem de logos, que significa razão. Portanto, a etimologia é a explicação racional que parte da origem de uma palavra. No caso de comunicação, a sua origem, ou simplesmente o seu radical, é comunis. Comunis deu origem a muitas palavras na língua portuguesa. Por exemplo, comum, comunhão, comunidade e comunicação. Veja que comunicação contém no seu radical a ideia de tornar comum, a ideia de compartilhar algo que está dentro de você, uma informação, um sentimento, e que você tira de dentro de si e torna comum, e compartilha com o outro. Portanto, comunicação é o comunis, é compartilhar alguma coisa. Vou apresentar um significado amplo para a comunicação. É a utilização de um código para transmitir uma mensagem. Isso significa que a mensagem é algo que é compartilhado. Dentro daquela ideia do comunis, do tornar comum, o emissor codifica a mensagem e compartilha, e torna comum com o receptor. Num sentido mais estrito, posso definir comunicação como a troca verbal entre um falante e um interlocutor. O falante produz um enunciado destinado ao interlocutor, de quem ele solicita a escuta ou uma resposta explícita ou implícita. Quando falamos em troca verbal, estamos falando do verbo. Verbo é palavra. Portanto, a segunda definição de comunicação é mais excludente. Ela exclui, por exemplo, comunicação feita por animais, posto que os animais não usam a palavra. Percebam que a primeira definição é mais ampla. Qualquer ser capaz de usar um código e compor a partir desse código uma mensagem se comunica. Gostaria de assumir com vocês uma definição de comunicação que corresponde ao seu processo. Nesse sentido, a comunicação é a transmissão de uma informação de um ponto a outro. Ocorre, portanto, a comunicação quando o emissor compõe uma mensagem e a transmite para o receptor. No momento em que o receptor faz a recepção da mensagem, a comunicação se consumou. Podemos falar em elementos que compõem o processo de comunicação. Primeiro, se comunicação é comunis, ou seja, tornar comum, não dá para pensar em comunicação sem ao menos um emissor e um receptor. Obviamente, essa composição pode variar muito. Há comunicações com vários emissores e há comunicações com vários receptores. O emissor é aquele que irá usar um código. A partir desse código, ele analisará um canal ou meio para transmitir a mensagem. Uma vez escolhido o código, uma vez definido o meio, o emissor vai compor a mensagem. A comunicação se processa com a transmissão da mensagem do emissor para o receptor. Este, por sua vez, receberá a mensagem e irá, usando o código que ele também conhece, decodificá-la. Uma vez decodificada a mensagem, consuma-se o processo de comunicação. É muito importante salientar que todo o processo de comunicação acontece em um ambiente ou contexto. Esse contexto irá interferir em muitas coisas, como, por exemplo, nas ideias e nos valores, tanto do emissor quanto do receptor. Um bom comunicador é aquele que conhece o seu contexto. Ele analisa o ambiente em que se dá a comunicação. Obviamente, também devemos dizer que o bom comunicador
é aquele que conhece o seu receptor. Ele sabe exatamente como compor uma mensagem, tendo-se em vista os valores e os pensamentos do receptor. Tudo isso termina por facilitar o processo de decodificação, que exige uma postura ativa do receptor. Nenhuma mensagem é automaticamente decodificada. Para que você compreenda uma mensagem que foi composta, é necessário o seu esforço, se você for um receptor. Devo falar um pouquinho dos elementos que compõem o processo de comunicação. O primeiro deles é o emissor. O emissor, como dito, é aquele que codifica a mensagem. Ele compõe a mensagem. Dele emana essa mensagem. Ele faz a transmissão. Uma questão sempre levantada pelos teóricos da comunicação é a intenção. Será que só há comunicação se houver intenção de o emissor se comunicar? A comunicação, por exemplo, intencional é aquela que implica a escolha de uma mensagem por parte do emissor. Ele possui algumas opções para se comunicar e escolhe uma entre as outras. Quem diz que só há comunicação se for intencional, descarta, por exemplo, a comunicação feita por animais. Os animais são instintivos, diriam essas pessoas. Eles não escolhem entre as opções. Eles apenas reagem a estímulos que recebem. Portanto, se você define a comunicação como tendo um emissor que intencionalmente compõe uma mensagem, você reduz a comunicação a um fenômeno exclusivamente humano. De qualquer modo, quando você vai compor uma mensagem, seja ela uma prova ou uma petição inicial, é muito importante que você pense quais as opções de que você dispõe, posto que, a partir daí, você poderá usar melhor o seu código, que no caso será a língua portuguesa, para compor uma mensagem mais compreensível, facilitando a vida do receptor. E quem é ele? Quem é o receptor? O receptor é o destinatário da mensagem, é aquele que propriamente a recebe. Uma vez que ele recebe a mensagem, ele irá decodificá-la. Portanto, ele e o emissor precisam conhecer o código, ao menos parcialmente. Imagine uma aula. O professor compõe a aula, que é a mensagem. Os alunos escutam. Enquanto os alunos escutam, eles decodificam a aula, eles decodificam a mensagem. Eles tentam, então, interpretar aquilo, o que está sendo dito pelo professor. Uma vez que um advogado ou uma advogada fizerem uma petição inicial, ela será endereçada ao juiz. Ela é a mensagem. O juiz, então, irá decodificar, irá interpretar a petição inicial para ver se pode atendê-la ou não. É muito importante, em todos os processos de comunicação, utilizar-se um código que seja de conhecimento tanto do emissor quanto do receptor. Se o emissor compuser uma mensagem usando um código que é desconhecido do receptor, não há como se consumar a comunicação, não há como se tornar comum a mensagem, posto que o receptor será incapaz de decodificar. Imagine um emissor que compõe uma mensagem em uma língua desconhecida do receptor. Nesse caso, não haverá comunicação, posto que o receptor será incapaz de compreender a mensagem. E o que é, afinal de contas, o código? O código é um conjunto de sinais e regras de combinação de sinais. O código, quase sempre, portanto, não se limita a ter alguns símbolos. Ele também possui a regra ou as regras de combinação desses símbolos. Imagine um código muito comum, a linguagem. Vamos ser mais específicos. A língua portuguesa é um código. A língua portuguesa possui palavras. As palavras são sinais. E a língua portuguesa também possui uma gramática. A gramática é o conjunto de regras de combinação das palavras. Posso dizer ainda
que o emissor, quando pensa em algo ou sente algo que quer comunicar, não consegue comunicar esse sentimento ou esse pensamento diretamente para a cabeça do receptor. Isso está dentro dele. Ele precisa de algo que permita que o seu sentimento ou o seu pensamento saiam de dentro dele e consigam ir até a cabeça do receptor. Esse algo é o código. Por isso, podemos dizer que o código transforma a mensagem. O código irá transformar aquele sentimento, aquela informação, aquele pensamento que está dentro do emissor em algo que pode ser compreendido pelo receptor. Sem o código não há comunicação, posto que a ideia e o sentimento ficariam inertes dentro do emissor. Uma vez que o emissor dispõe de um código, ele irá analisar o canal, o meio pelo qual irá transmitir a mensagem. Uma coisa implica a outra. Há meios que inviabilizam determinados códigos. Por exemplo, se eu quero usar um código que é visual, num local completamente escuro, o meio escuro impedirá que as pessoas vejam esse código. O que é o meio? O que é o canal? É a ligação, é a conexão entre o emissor e o receptor. Se você vai enviar uma mensagem de WhatsApp, é fundamental que você esteja conectado, senão a mensagem não é enviada. Entenda que isso serve para qualquer comunicação. Se você está numa sala de aula e o professor estiver falando, ele está transmitindo a sua mensagem pelas vias sonoras, por meio do ar. Há o ar que liga você ao professor. A mensagem navega por esse meio, por esse canal, para chegar aos ouvidos do professor. Portanto, a mensagem irá navegar pelo meio, pelo canal. O canal é a ligação entre ambos. Dizia eu que o emissor vai analisar o código e o canal. Ele tentará escolher um código adequado ao canal e um canal adequado ao código. Um astronauta não conseguiria falar com outro no espaço se entre eles não houvesse um canal de rádio, posto que a fala não navega no vácuo, ela exige o ar. Então, um astronauta no espaço não pode simplesmente falar para o outro se não houver um canal que os ligue que não seja o ar, que não existe. É preciso que o astronauta fale por meio das ondas de rádio que podem navegar e chegar até o outro astronauta. Também, como já citei, imagine que uma pessoa quer comunicar-se por sinais. Um professor quer fazer o sinal de joia para a turma, mas no meio do processo as luzes se apagam. Ninguém conseguirá ver aquele sinal. A mensagem composta pelo professor não poderá ser transmitida enquanto ele optar pelo canal visual, mas ele pode mudar para um código que não exija esse canal, como, por exemplo, simplesmente falar para os alunos o que ele está sentindo, ao invés de fazer o sinal de joia. Isso não exigirá luz e poderá ser transmitido pelo ar. O que é a mensagem? A mensagem, portanto, é o conjunto dos sinais do código que foi feita para que algo, um sentimento, ou uma emoção, ou um pensamento, seja transmitido para o receptor. A mensagem, no caso da língua portuguesa, é o texto. É o conjunto de palavras que estão ordenadas para levar um significado para o receptor. Ora, um advogado ou uma advogada que querem defender seu cliente irão compor mensagens. Essas mensagens serão petição inicial, contestação, recursos e serão levadas para o juiz. Dentro da petição, da contestação ou do recurso, haverá uma sequência de palavras compondo textos. Esta mensagem será decodificada pelo juiz. Tudo isso acontece em um contexto, em um ambiente. O emissor escolhe um código e um canal. A partir deles, compõe uma mensagem.
Então ele escolhe, por exemplo, a língua portuguesa, escolhe um canal visual e escreve um texto. Ele envia esse texto para o receptor. Imagine uma mensagem de WhatsApp. Ela foi feita pela língua portuguesa, o código. O canal é complexo. Ele é um canal visual que exige ainda uma conexão via internet. A mensagem é enviada para o receptor, que a recebe e decodifica. Tudo isso se dá num contexto. Se o emissor estiver num país e o receptor estiver noutro, e se o emissor for natural desse país e o receptor de outro, cada um terá sua cultura. O ambiente será complexo. O contexto é justamente o ambiente cultural em que ocorre a comunicação. O fundamental do contexto é entender os valores, as ideias que estão envolvidas na comunicação. É muito importante que você conheça o contexto. Imagine um professor que vai lecionar para uma turma que está iniciando o seu curso de direito. No seu contexto, ele não pode usar palavras de uma linguagem jurídica avançada, posto que ele será pouco compreendido. Por outro lado, se ele for dar a mesma aula numa turma de último ano, ele deverá sim usar termos da linguagem jurídica avançada, posto que se não o fizer, será reputado superficial pela turma. Portanto, estes são os elementos fundamentais do processo de comunicação. O emissor, que compõe a mensagem, o receptor, que recebe a mensagem, o código, que permite ao emissor tirar a mensagem de dentro de si e colocá-la de uma forma que seja comunicável, o meio ou o canal, que é a ligação entre o emissor e o receptor, a própria mensagem, que é o conjunto de elementos do código que estão combinados formando um sentido, e o contexto, que é o ambiente em que ocorre a comunicação. Uma vez apresentados os elementos do processo de comunicação, devemos agora falar do ruído. O ruído é qualquer perturbação ao processo de comunicação. Normalmente dizemos que o ruído é o barulho, é aquele barulho que perturba um tipo de comunicação. Mas há ruído, insisto, em qualquer tipo de comunicação. Não é apenas aquele barulho que perturba uma transmissão de rádio, ou ainda o barulho que perturba uma aula, um professor lecionando e um barulho vindo de fora atrapalha a transmissão de sua aula para os alunos. Isso é um ruído, claro, mas também eu posso pensar em ruído em comunicações meramente visuais. Certa vez, comprei um livro em um sebo. Enquanto li esse livro, dei-me conta que 3 ou 4 páginas estavam em branco. Posso dizer que houve ruído, posto que o processo de comunicação entre mim e o autor do livro foi prejudicado. Assim, insisto, o ruído pode prejudicar qualquer um dos elementos da comunicação. Se o emissor escolher um código que não é completamente compreendido pelo receptor, houve ruído. Se a mensagem for transmitida, mas ela não for transmitida na íntegra, houve ruído. E claro, o barulho também é um ruído. Vimos os elementos essenciais do processo de comunicação. Tendo chegado até aqui, quero falar de uma anedota que revela um problema ou um ruído na comunicação. Há um casal que está sem se falar. Na verdade, eles conversam sim, mas por meio de bilhetes. Então, antes de dormir, o marido passa o bilhete para a esposa. Acorde-me às 7 horas da manhã. A esposa recebe o bilhete e não diz nada. No dia seguinte, 11 horas da manhã, o marido acorda perturbado. Puxa, ela não me acordou. Quando ele olha ao lado da cama, está um bilhetinho. São 7 horas. Acorda, vagabundo. Ora, qual foi o problema? Qual foi o ruído? O ruído ocorreu pela escolha inadequada do canal de comunicação. Claro que a esposa, talvez maliciosamente, escolheu um canal de comunicação que impediria a efetividade da comunicação na hora em que o marido esperava que fosse acordado.
Ela simplesmente, ao invés de usar uma comunicação sonora ou tátil, optou pela comunicação visual com uma pessoa que estava dormindo. Para encerrar este vídeo e esta aula, quero fazer uma reflexão. Quais seriam os elementos do processo de comunicação de uma sentença? Primeiro, a sentença é uma decisão proferida por um juiz. Logo, o emissor da sentença é o juiz. O código utilizado por ele é a chamada linguagem jurídica. Ela é um misto da língua portuguesa com termos técnicos do próprio direito. Além disso, o juiz escolhe o código, a linguagem jurídica, e compõe a mensagem, que é a própria sentença. Ele transmite essa mensagem, no mais das vezes, pelo Diário Oficial, que hoje é publicado pela internet. Além disso, há um receptor direto. O receptor direto é o advogado e o cliente do advogado, que é, possivelmente, autor ou réu no processo. Então, o juiz usa a linguagem jurídica, código. Ele compõe uma mensagem a partir da linguagem jurídica e a transmite pelo Diário Oficial publicado na internet para o autor, o réu e os advogados. Também não podemos esquecer que entre os receptores estão todos os cidadãos, posto que a sentença transmitida pelo Diário Oficial é pública e interessa a todos na sociedade. O contexto é a sociedade brasileira do presente, se essa sentença for proferida nos dias atuais.